Opa! Aptácia! Aiptácia! Aiptácias. Vamos falar sobre esse bichinho danado que incomoda muitos aquaristas. Bora! Fala, povo das águas! Sábado passado não teve vídeo e você achou ruim. Aposto que achou ruim. Trabalho demais, né, Ted? Faz parte, né, Ray? Mas, muito... Opa, tá certo aqui. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado aos meus antepassados. Obrigado, papai, mamãe, aos meus seguidores, à minha família. Obrigado à minha esposa. Obrigado a você. Pra quem não sabe, só tô avisando, tá? Eu curto muito fazer aniversário. Porque tem gente que fala, eu não gosto de fazer aniversário, não gosto de festa, não gosto de comemorar, eu fico na minha, eu tenho vergonha. Não tenho não, eu adoro fazer aniversário. Quanto mais aniversários eu faço, mais tempo eu posso desfrutar do maravilhoso mundo e, claro, né, evoluir, crescer, manifestar a evolução. Dia 19 de julho é meu aniversário. E eu quero aproveitar esse mês festivo para mostrar aqui para vocês uma coisa que eu recebi do Vinícius, Vinícius Montovani. Deixa eu limpar aqui, não pode ter marca de dedo não. E nós teremos no dia 17 e 18 de agosto, mês que vem, tá aqui, muito legal, você é nosso convidado especial, Alberto Bacelar. Sua presença é parte fundamental do sucesso do Reef Day Brasil. Esperamos te encontrar novamente neste evento incrível. Reserve os dias 17 e 18 de agosto para viver a maior experiência do aquarismo da América Latina no Expo Center Norte. Vai ser muito legal e sim, estarei lá. Esse ano vou tentar fazer de tudo para estar os 2 dias lá, né, conversando com o Basco, conversando com o Barraco e toda a galera lá que é sempre bom a gente estar tendo contato. Deixa aqui, plaquinha aí guardada, bonitinho, nós vamos estar lá, vamos fazer de tudo para encontrar a galera novamente. Pessoal, é o seguinte, não esquece também de se inscrever no meu Instagram. Eu vou fazer um vídeo sobre a recuperação do Instagram, tá? Alberto Bacelar Aquashow Aquários. Aquele Alberto Bacelar Aquashow não funciona mais. Tem que adicionar o nome Aquários no final. @Alberto Aquashow Aquário. Alberto Bacelar, oh, meu Deus, Alberto Bacelar Aquashow Aquários. Agora saiu. Tá com fome, Ted? Parece que não comeu hoje. Pessoal, não esquece, curso de aquarismo, 7 horas, mais de 7 horas e meia de muita informação. Aquários marinhos de recifes de corais, montagem e manutenção já na 3ª edição. Essa semana foi para muitas cidades. Essa semana a gente teve o livro para Manaus, Belém, Goiânia, Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro. Foi um livro também lá para o sul, Blumenau, Santa Catarina. E teve mais um que eu não lembro agora para onde foi, meu Deus. Quem me segue aí no Instagram, de vez em quando vê que eu mostro, né? Mostro na capa, aqui, esse aqui vai para tal lugar. Então não fica aí marcando bobeira não, tá bom? Toda a linha de suplementos Aquashow, melhor custo-benefício para você manter o seu aquário com um equilíbrio perfeitinho, de forma prática e muito funcional, eficiente, tá? Cálcio, buffer, magnésio, iodeto de potássio e carvão ativado sem fosfato. Luminárias, essas sim, luminárias Aquashow, LEDs de perfeita
qualidade, manutenção garantida, pós-venda melhor ainda, garantia de 1 ano, tá? Componentes excelentes, luminárias de LED, luminárias de HQI e luminárias híbridas, utilizando LEDs e HQI, o melhor dos dois mundos. Ok? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo mais ilustrativo, eu diria, porque assim como a gente teve muita gente com problema, né, lá das planárias, que não são planárias, são os vermes achatados. É engraçado isso, gente. A gente cria o hábito de falar as coisas erradas, né? Teve até um rapaz que falou, porque ele contestou o fato de eu falar para ele que o certo não era acrópora, e sim acropora, porque no latim você não tem os acentos, não é paroxítona, apoparoxítona, não existe, né? Então, o jeito certo de falar, pelo menos o que a gente se informa ao longo de todos esses anos, que a língua do latim ela se perdeu, é chamada uma língua morta. Na verdade, não existe ninguém, nenhum povo que fale o latim para que possa nos dizer como é o latim corretamente, como é a pronúncia correta. Mas até onde os estudos mostram, a língua que mais chega próxima, né, no jeito de falar, em relação à acentuação, pelo menos nesse ponto, é o português. Então, no latim está escrito acropora, e não está escrito acrópora. E assim é com a fávia, que não é fávia, é favia. E assim é com a montipora, equinopora, acropora, etc, etc. Tá bom? Então, claro, as pessoas às vezes, não, isso aí porque não sei o que, o gênero, não sei o que, no gênero não vai... Não há nenhuma comprovação científica fora disso do que eu estou falando, e eu já conversei com professores, já conversei com muita gente. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente, por exemplo, foi o caso do que aconteceu, chamamos a planária de planária quando ela não é uma planária, é um verme achatado. Planária de água doce, aquela coisa toda. Mas cria-se o hábito, é como se chamar cascalho de substrato. Principalmente isso vem muito derivado da agricultura, do aquário plantado, onde existe o substrato fértil, né? Que de fato, olha que interessante isso. O cascalho, o que é substrato? Substrato é aquilo que serve para a fixação de algo. Isso é o substrato. No substrato fértil, significa que esse produto ele consegue fixar alguns produtos, alguns componentes, alguns compostos que são úteis como fertilizantes. No cascalho, nós temos um substrato de fixação de bactéria. Então, o cascalho ele serve de substrato, ou seja, um corpo onde você vai ter algo aderido para que são as bactérias. Qual é o substrato de fixação das bactérias? O cascalho, entendeu? Pois é, isso faz, assim, ao longo dos anos a gente vai utilizando a palavra substrato, cascalho, substrato de fixação, substrato, virou substrato. Hoje todo mundo chama de substrato, mas rocha também é um substrato de fixação. Vidro também é um substrato de fixação. Então, o substrato é o conjunto daquilo que você pode fixar algo. E cada um tem o seu nome. Rocha, cascalho, vidro, fio, etc, etc. Mídia cerâmica é um substrato de fixação e assim vai. No caso dos vermes achatados, nós temos aquele vício de chamar o verme achatado de planária, ok? É só uma curiosidade aqui no mundo do aquarismo, né, como um todo. E aqui a gente tem outra coisa que também é muito engraçada, né? Quando a gente fala, por exemplo, quais os corais que você tem? A gente tem o péssimo hábito de chamar, por exemplo, incluir corais, animais que não são corais, chamando-os de corais. É o caso dos zoantes, é o caso das anêmonas, é o caso dos miléporas, né? O coral de fogo. Coral de fogo não é um hidrocoral, é diferente. E no caso, as aptáceas estão no grupo das anêmonas. Curiosamente, ninguém chama aptácea de coral, mas muita gente chama zoantos, zoantídeos e anêmonas de coral. Eu tenho um coral lá, que coral? Eu tenho uma anêmona não é coral.
Mas vamos falar das aptáceas? Dito essa parte inicial, eu vou trazer aqui as principais formas de combater, tá? E entre essas formas, a que eu acho mais legal, sem dúvida alguma, você tem algumas opções, que a primeira delas é a opção da remoção mecânica. No vídeo anterior, eu quero até fazer um adendo aqui, uma parte, porque eu comentei que você pode sim retirar a rocha, fazer uma lavagem rápida numa água doce, sob pressão de um VAP e colocá-la de volta. Alguns amigos meus, incluindo o Alex, ele comentou, cara, nunca, você não pode fazer isso. Você vai matar a rocha, você vai perder um monte de animal. Papapá. Sem dúvida alguma, você perde sim um monte de animal. Mas a prática ao longo dos anos me mostrou que, vamos dizer assim, o prejuízo da perda desses micro-organismos, dessas castas que você perde de vários tipos de animais, é muito inferior, né? Ou é zero. Você não tem um desequilíbrio do aquário. Eu falo isso com base na aplicação prática. Todos os casos que eu tive, todos, 100% dos casos, hoje em dia é muito mais raro, porque muita gente fala, mas eu não tenho, né? Muito comum, eu não tenho, eu nunca tive planária, é só você fazer a profilaxia direitinho e limpar, que tudo bem, mas pode acontecer de você ter, principalmente se você está no início do aquário, seu aquário não está estável e você tem o hábito de ficar trocando mudas com um, com o outro, às vezes uma planáriazinha danela, né, tá lá no meio, mesmo fazendo dip, mesmo fazendo tudo, ela acaba entrando no sistema. Ah, mas se você limpa direitinho, isso não vai acontecer. Ok, mas vai que não é o seu caso, vai que você não limpou direitinho. Então, na prática, o que eu quero chegar é, o banho rápido de água doce, o prejuízo que ele traz é desprezível, Porque senão eu já teria percebido o quanto isso faz mal e não estaria aqui falando. Entenda que tudo que eu ensino aqui, eu já fiz e deu certo. Por isso eu trago, né, nessa forma, falando dessa forma. Mas vem de novo aquela tecla. Mas não precisa, é só você sifonar, é só você limpar o aquário, colocar um elemento filtrante, trocar o shark bag 2, 3 vezes por semana, lavar sempre e acaba. O problema do jeito que vem vai. Concordo, mas se você quer fazer do jeito que eu expliquei no outro vídeo, vai dar certo sim. E você não vai perder nenhum coral, com toda certeza. Dito isso, em relação à aptácia, é possível, se você tem visual, você olha e identifica onde ela se encontra, tá ali, tá naquela rocha, e é possível tirar aquela rocha do aquário, tire, faça a raspagem, curete, com uma faca, com uma colher mesmo, uma colher de inox, uma colher resistente, onde você possa curetá-la bem, fazer escavocar aquilo como se fosse uma pá. Higienize a região. Por que o importante é essa parte não é só tirar, raspar e botar de volta? Não. Qualquer pedacinho que você tiver, qualquer célula que sobrar, porque ela se reproduz por bipartição. Ela tem a reprodução sexuada e assexuada. Então, um tentáculo que você cortou ali na hora de passar a colher e ele ficou grudado na rocha, você vai botar de volta no aquário, às vezes é pior, porque dependendo de se você pegar uma aptácea e sair passando a gilete e esfarelando nela, muito provavelmente você vai ter uma proliferação, vai crescer muito mais delas. Então, cuidado, se você optar em remover a peça, remova, curete, dê um jato forte de água, certifique-se de que realmente ela está limpa e põe a rocha de volta o mais rápido possível. E isso não vai trazer prejuízo para o aquário? Não vai. A não ser que você tenha, claro, um aquário 30 centímetros, você tem uma única rocha, e o aquário está cheio de coralzinho e já está estável há mais de 6, 7, 8, 10 meses, aí tu tira essa rocha, faz essa manobra, bota de volta, significa que você extraiu 100% da rocha do seu aquário. Não é o caso que eu estou falando. Uma peça, num aquário como esse, você está com uma peça aqui, e essa pedra, mesmo ela sendo grande, essa rocha, ela sendo grande, ela está com a aptácia e só tem lá, nada vai me impedir de eu tirar essa peça, fazer a curetagem, limpar rápido e pôr de volta. Isso não vai trazer prejuízos reais ao sistema, não vai, tá? Mas é uma forma mecânica. O outro jeito que a gente manda, que a gente faz, tá? É através dos produtos químicos, como foi utilizado da outra vez, a medicação, ok?
Quais são os produtos químicos disponíveis? Eu vou falar dos 3 principais que a gente tem no mercado e o último eu vou deixar para falar no final do tratamento, porque eu quero intercalar e colocar os produtos químicos que eu não indico que você use, são esses que eu vou falar, embora eles existam, e os predadores naturais, que aí há de se considerar algo, é possível, para qualquer tamanho de aquário, diferente do verme achatado, onde, no geral, os animais que comem os vermes achatados podem comer outros animais que não é interessante, ou são peixes que crescem muito, tá? Os razors, por exemplo, onde você vai ter peixe que, dependendo do tamanho do aquário, você vai ter que pôr o peixe e nem sempre ele vai comer, toda aquela consideração que a gente já fez no vídeo anterior. Então, vamos aos principais elementos. A gente tem da Red Sea o Apitácea X, Apitácea X, nós temos o Marine Ant Apitácea e nós temos o Joyce Juice. São os 3 que eu sei que existem, já vi à venda, alguns fornecedores meus já me ofereceram, e eu não indico o uso, mas se você preferir utilizá-los, use conforme fabricante. Não use conforme sua cabeça. Pega a bula, quem fabricou o produto é aquele que é mais propício, é mais indicado para fazer o utilizo como de utilização. Tirando isso, a gente tem aqui alguns grupos de animais predadores, depois eu vou falar do último elemento químico para limpar, né, para fazer a remoção. Alguns predadores que é o peixe, o porquinho, né, você tem vários gêneros dele, várias espécies diferentes, coloridas e tudo mais. Lembrando que o grande problema é que esses peixes, eles podem atacar os seus corais e as suas anêmonas, tá? Então não é raro você ver um animal que coma a Apitácea, que ele vai lá e belisque também. Acho que era bérgias, aqueles vermezinhos, umas tipo lesma, aquelas lesmas, a Ecorif, né, do Dr. Miguel, ele vendia essas asbergiazinhas, mas faz muito tempo que não tem, e é aquela história, né, ela come só Apitácea. Acabou a Apitácea, já era, não tem, ela morre, tá? Então não é uma coisa que eu acho, sei lá, estranho, você botar um animal que você sabe que depois que ela cumprir o papel dele, ele vai morrer, né? Eu acho estranho, muito estranho. Mas é uma opção que existe. E o porquinho, o grande problema do peixe, o limpa-porquinho, é que ele cresce. E dependendo do tamanho do seu aquário, entra no mesmo caso do races, né? Eles vão ficar incoerente, incompatível com o teu aquário. É um animal a mais, não é sempre que você acha, enfim. E vem a penúltima forma de tratar, que é o uso do camarãozinho bailarino, né? O lismata, né? É preciso vocês lembrarem que o que mais é indicado para comer, atacar as Apitáceas, eu fiquei tão triste, gente, que essa semana passada, quando não saiu o vídeo, eu ia fazer esse vídeo aqui, acabou não dando tempo, e eu estava com uma rocha que tinha uma Apitácea nela, né? O que eu fiz? Eu peguei a rocha, ela estava no... Olha só que interessante. Aqui no SAMP da Grande Praia, de vez em quando aparecem umas coisas assim estranhas. Porque aqui, como eu tenho camarão bailarino, eu tenho dois ou 3 bailarinos, eles ficam sempre ali escondidinhos. Eu tenho 2 estenopos e outros animais que ficam aí por dentro. Eles são predadores, eles predam. O bailarino é maravilhoso, aquele da bandeira da Inglaterra, né? Ele é perfeito, ele come mesmo. E aí, eu tinha aqui no meu SAMP, eu estava com uma rocha que estava com uma Apitácea. Falei, olha que legal, uma Apitácea. Eu acho bom quando eu acho. Porque eu dou de comida para eles, eu estimulo eles a comer para caso eu receba algum coral infectado com isso, alguma outra peça, alguma coisa, eu pego essa rocha, separo meus bailarinos ou ponho aqui dentro, eles limpam, beleza, depois eu ponho à venda, né? Com toda a segurança. Então eu peguei essa rocha, coloquei na bateria onde estão os bailarinos, né, para filmar. Gente, foi assim, eu joguei a rocha, eu fui buscar o celular para fazer a filmagem, voltei, que eu fui procurar, ele já estava devorando, ele já tinha arrancado a Apitácea da superfície da rocha e comido. Infelizmente, aí eu voltei, procurei, não achei outro, que eu ia mostrar a vocês como eles devoram muito rápido.
Então, uma das formas que eu acho legal, até porque o bailarino é um camarão pacífico, ele é... Assim, eu já vi um ou outro caso, o cara falando que o bailarino comeu um peixe palhaço, ou um estenopus atacou o peixe palhaço. Gente, é aquela história, né? De um caso em 40 anos, 2 casos em 40 anos, não dá para dizer que não é seguro, que o peixe, que o animal não é seguro. Foi algo específico. De repente, o peixe já estava ruim, o animal já está ruim, sabe? E aí a pessoa coloca lá o coral já está com uma parte necrosada, o camarão é um lixeiro por natureza, qualquer camarão, né? Tem os cleans da vida. Ele foi lá subir, começou a comer e acaba cortando sei lá, né? Um alimento novo, a voracidade, opa, comida nova natural, tá, acostumado com ração. Aí entra alguma coisa assim e o dono do aquário olha e fala, pô, tá comendo o meu coral. E na verdade não é bem isso que está acontecendo. Ele está se mastigando, mas às vezes ele está fazendo isso para ter acesso à parte necrosada, ao tecido que está estragado. O bailarino é sim um camarão muito seguro, bonito, elegante, ele desfila no aquário o tempo todo, não importa se é de dia, se é de noite, embora tenha mais hábitos noturnos. Mas dá para usar de boa em qualquer tamanho, ele pode ser tanto em micro, em nano, em qualquer aquário de água salgada, o bailarino cai e cai muito bem. Claro, exceto onde você tenha animais que predem o seu bailarino. Peixes que comam o bailarino. Aí tem que entrar em contato com o vendedor, explicar a sua situação e fazer o estudo da compatibilidade. E por último, para a gente poder fechar o nosso vídeo, é o hidróxido de cálcio. Sim, o AQ-hidrocal da Aquashow Aquários Ornamentais, ou Calwasser, tá bom? Pode ser ele também. Como é que a gente faz para usar o hidróxido de cálcio nessa situação? Por que eu deixei por último? Porque ele é, de toda sorte, ele é uma das formas mais legais que eu conheço, caso você não queira colocar nenhum animal dentro do seu aquário para comer as aptáceas, ou fazer a remoção mecânica, etc. Como assim? Como é que funciona? Eu já vi também galera usar vinagre. Não indico, porque eu nunca usei. Eu acho que o vinagre no aquário pode alterar muita coisa na água, né? Então o pH sobe, abaixa muito. Enfim, eu realmente não tenho experiência com vinagre. E pego o vinagre, injeta, eu sei que mata, mas eu nunca usei, então eu prefiro não utilizar. O hidróxido de cálcio em contrapartida, como é que a gente faz? Você pega uma seringa de anestesia, de injeção, perdão, tira a agulha, deixa ela com a bolinha livre, mistura o hidróxido de cálcio com água, pode ser água RO, água da torneira, a quantidade é muito pequena, não vai estragar o seu aquário. Tá? Mistura aquele hidróxido de cálcio com a aguinha de RO e até você formar uma pasta um pouco mais mole, menos densa, vamos dizer assim, do que um creme dental. Sabe a dureza, a firmeza de um creme dental? Como ele é pastoso? Pois é mais ou menos um pouco mais fluido do que aquilo. Então, você vai misturar com a água, fazer uma concentração de água de hidróxido de cálcio com uma pasta bem grossa, bem concentrada, desligar a circulação do seu aquário, e aí você vai em cima da aptácea, com bastante cuidado, porque acontecia às vezes da gente colocar e você faz aquela força, não sai, aí você tem que fazer, aí faz, aí despeja tudo em cima do aquário, despeja aquele monte de hidróxido, tá? Vai ter problema se isso acontecer? Não é legal, e principalmente num aquário grande como esse não é problema, mas se é um aquário pequeno, uma concentração injetada de hidróxido de cálcio pode elevar o pH além do desejado, né? Então vai ter a questão inversa do que acontece com o vinagre, né? Então evita essa daí. Então testa antes, vê se está saindo direitinho, um pouquinho, está saindo bem pouquinho, ok? Vai lá em cima da menina e cobre. Você vai ver que a hora que você encostar, o primeiro pontinho de hidróxido de cálcio, ela já invagina, ela já retrai, ela costuma entrar dentro do buraquinho onde ela fica, da fenda da rocha, né, da porosidade. Você já vai lá dentro e tampa, né? Procura cobrir. Cubra o máximo que você puder dela. Vai ficar aquela porção equivalente aí ao diâmetro de um grão de feijão.
né, um caroço de feijão. Você vai lá e cobriu ela direitinho, deixa, vai na outra, faz. Se você tiver muita aptácia, convém você fazer por etapa, não faz tudo de uma vez, para evitar de deixar muito hidróxido de cálcio no aquário. Mais ou menos, se você tem um aquário de 50 centímetros, um cubo de 50, padrão, né? Você não deve colocar mais que 7, 6, 7, 8 bolachinhas espalhadas dessa. Até porque não é o hidróxido de cálcio tanto o problema. Você vai ter organismos mortos. E isso vai levar amônia. Né? Você vai matar aquilo lá, que vai morrer lá dentro. Então é bom você tomar cuidado em relação a isso também. De repente, se você tem muita, tá lá, você conta 20, 30 aptáceas, mata 5, 6, 7, no máximo 8, né? Deixa. Aí espera ali 2, 3 dias, vai lá de novo, aquelas que faltaram, e vai fazendo com calma, aos poucos, cobrindo. Ok, colocou o hidróxido de cálcio, marca no seu relógio, uns 10 minutinhos, pelo menos, 10, 15 minutos. Deu os 10 minutos, pode ligar a sua bomba de recalque, pode ligar a sua circulação. Ela vai, você vai ver que a hora que você ligar, o hidróxido de cálcio ele vai começar a flutuar, e ele vai dissolver na água e vai ser até bom para o seu sistema. Essa quantidade pequena não vai trazer prejuízo algum para nenhum tipo de coral. Então, esse hidróxido de cálcio, ele não vai trazer nenhum prejuízo para o seu sistema. Pelo contrário, é hidróxido de cálcio, tá? Ele vai ser utilizado como um todo pelo seu aquário, desde que você não ultrapasse essa quantidade. Mas eu repito, tá? Ah, Alberto, mas eu estou com um problema porque eu tenho uma aptácia que está por baixo, e já aconteceu isso comigo. Quando a aptácia está embaixo, filho, você não consegue pôr de baixo para cima, colocar o hidróxido de cálcio porque a gravidade não ajuda muito. Como é que faz nessa situação? Se você não consegue tirar, se você não consegue inverter a rocha, se não dá para ajudar, meu amigo, vai de bailarino, que é a melhor coisa que você faz. Ou vai deixando aquela aptácia ali, e conforme ela for crescendo para outros lugares, tu vai fazendo essa manobra. Claro, tudo há de ter bom senso, para que você não traga desequilíbrio para o seu aquário. Se você conseguiu exterminar tudo, foi rapidinho, apareceu uma, duas, você está conseguindo tirar, durante o período em que você estiver fazendo esse tratamento com hidróxido de cálcio, faça 5% de TPA semanal. Para justamente aquela amônia que tende a subir, aqueles níveis de nutrientes tendem a subir por conta da morte dessas anêmonas, ela possa ser reduzida com exportação através da TPA. Entendeu? Bom, eu não acredito que assim há realmente a necessidade de você estar utilizando... mais uma coisa, antes de eu falar. Por que eu não indiquei você utilizar os produtos próprios para aptáceas? Porque esses produtos só servem para aptácea. Já o hidróxido de cálcio, você vai poder utilizar o Calquacer. Leia, assista vídeos, tem vídeo no meu canal sobre o assunto, de como utilizar o hidróxido de cálcio para benefício do seu aquário. Sem dúvida, um dos melhores suplementos para adicionar cálcio ao sistema é o Calquacer, é o AQ Hidrocal. Lembrando que o meu, você vai pagar muito menos do que o que você paga no Calquacer alemão, né, que vem de fora. É alemão? Acho que é, né? Enfim, vai pagar menos do que o alemão. Nem lembro mais, gente. Faz tanto tempo que eu não compro Calquacer, né, que eu uso o meu. Mas acredito que foi dado o recado. O que você acha, Ray? Foi, né? Curso de aquarismo, curso completinho, com mais de 7 horas e meia de muita informação. Aquários marinhos de recifes de corais, montagem e manutenção já na 3ª edição. Essa semana foi para muitas cidades. Essa semana a gente teve o livro para Manaus, Belém, Goiânia, Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro. Foi um livro também lá para o sul, Blumenau, Santa Catarina. E teve mais um que eu não lembro agora para onde foi, meu Deus. Quem me segue aí no Instagram, de vez em quando vê que eu mostro, né? Mostro na capa, aqui, esse aqui vai para tal lugar. Então não fica aí marcando bobeira não, tá bom? Toda a linha de suplementos AQ AquaShow, o melhor custo-benefício para você manter o seu aquário com um equilíbrio perfeitinho, de forma prática e muito funcional, eficiente, tá?
cálcio, buffer, magnésio, iodeto de potássio e carvão ativado sem fosfato. Luminárias, essas sim, luminárias AQ Aqua Show, LEDs de perfeita qualidade, manutenção garantida, pós-venda melhor ainda, garantia de 1 ano, tá? Componentes excelentes, luminárias de LED, luminárias de HQI e luminárias híbridas, utilizando LEDs e HQI, o melhor dos dois mundos. Teddy, Ray, fechou? Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados. Obrigado, papai, obrigado, mamãe, obrigado aos meus seguidores e à minha família. Obrigado à minha esposa. Obrigado a você. Fui! Eu volto, né, Ted? Eu volto. Tchau, pessoal.